Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Daliane, nós estamos aqui em mais uma correção dos exercícios da prática de penal. Vamos lá, gente? Hoje eu vou corrigir o exercício 09, a peça 7, que todo mundo, eu acho que deva ter feito, né? E hoje eu trago a correção para ver se tudo que vocês colocaram, tese, pedido, fundamentação, está tudo certinho. Como do costume, eu vou ler o probleminha e depois eu vou começar a montar o nosso esqueletinho básico, porque você, fazendo todo o esqueleto, você consegue ter a noção e já começar a raciocinar referente o que você vai pedir, quais as suas teses, a sua melhor argumentação, a sua fundamentação. Vamos lá ler o exercício comigo? Por favor. Vamos lá, peça 7. Eugênio, ele foi processado e condenado pela prática do crime 157, parágrafo 2º, inciso 1º e 2º. O que trata esses dois incisos especificamente? Esses dois incisos, especificamente, eles tratam referente ao crime de roubo com mão armada, com violência ou emprego de arma, né, em concurso de 2 ou mais pessoas. E com isso ele foi condenado por esse crime. Só que ele foi condenado em 3 varas. Isso sendo na vara 7ª, na 10ª e na 22ª. Em varas distintas, né? Com penas atribuídas de 5 anos e 4 meses de reclusão, com a multa de R$300. Aí ele foi condenado, tudo, só que aí eu vou abrir um parênteses no nosso probleminha em si, pelo seguinte motivo. Se vocês repararem na nossa tela, ele já está marcadinho, porque a partir do momento que você vai lendo o problema, você já vai marcando onde está possível de você já tentar descobrir qual é essa peça. E já achando suas teses para você fundamentar ou rechear sua questão, sua peça, né? Aí ele foi condenado no dia 30 de abril de 2008, no período das 21 horas, tendo como vítima 3 casas lotéricas na mesma capital. Aí o problema conta essa historinha, tudo, só que aí ele requereu para o juiz competente a aplicação da regra do concurso de crimes. Gente, já se ligaram com essa regrinha, né? A aplicação da regra do concurso de crimes. Qual regrinha seria essa? Vamos ver mais para frente. Só que o seu pedido ele foi indeferido, com fundamento que, como eram vítimas diferentes, ele não podia aplicar essa regra. Aí agora, você já pensando tudo isso, você fala, meu Deus, o que é o Eugênio? Como podemos defender o Eugênio, né? Aí eu pego e falo para você, na qualidade de advogado do Eugênio, considerando que a intimação dele se deu no dia 4 de junho de 2012, que caiu numa segunda-feira, você tem que apresentar a peça cabível datando do último dia do prazo. Vamos lá, gente, agora para a lousa, montar o nosso esqueletinho? Eu acho que agora vocês já conseguem ter uma noção que peça que nós vamos trabalhar, né? Até mesmo porque essa peça, ela trata em si de um agravo em execução. Então, vamos começar o nosso esqueletinho, né? Quem é o nosso condenado, o nosso cliente, famoso cliente, né? É o Eugênio, né? Que seria a parte dessa peça, né? Ups. E daí, nós vamos para o nosso segundo tópico do esqueleto, sempre trabalhando nessa seguinte ideia, nesse seguinte raciocínio, sempre com o nosso esqueletinho. A nossa segunda peça, nossa segunda parte do nosso esqueleto seria o crime e a pena. O crime é o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º e 2º, que trata do concurso de agente e emprego de arma, né? Aí nós vamos para o nosso terceiro tópico, referente ao nosso esqueleto. Porque se você trabalhar sempre com a ideia do esqueleto, você automaticamente já vai construindo suas teses, construindo seus pedidos, construindo tudo que o problema te traz para você redigir uma peça limpa, bem fundamentada, bonita, boa de se ler, com uma letra boa, entendeu? E
nossa terceira sequência, nosso terceiro momento do nosso esqueletinho seria qual ação dessa peça. A ação dessa peça seria a ação pública incondicionada, porque volta a tratar do crime de roubo, né? Então, crime de roubo é ação penal pública incondicionada. Já o quarto elementinho do nosso esqueleto, o que seria? Vamos colocar aqui, ação penal pública incondicionada. Né? E o nosso seria, se caberia o sursi processual. Só que, por exemplo, o sursi processual, ele trata do seguinte, nós temos que fazer aquele seguinte pensamento. Qual que é esse pensamento? Pelo seguinte motivo, ele consegue, se nós olharmos o artigo 89 da Lei 9.099, ele vai conseguir se aplicar Ele vai conseguir aplicar a esse crime em si? Não, ele não vai se aplicar pelo seguinte motivo. Porque a pena do roubo em si, ou seja, a pena do artigo 157, ela é combinada com pena mínima de 4 anos. E com isso já não cabe mais o sursi processual. Porque pela Lei 9.099, o sursi processual é com pena mínima de 1 ano, né? Então esse já não caberia. Ademais, vamos para o quinto elemento do nosso esqueletinho básico, né? O quinto elemento seria o momento processual. Qual o momento processual que está esse nosso cliente, né? O momento processual, então, seria referente que ele já foi condenado, né? Como trata o problema. E, ademais, ele também já requereu, ele já fez o pedido para o juízo competente. Ops. Então, esse seria o nosso momento processual. E eu acho que com isso vocês já perceberam qual seria a peça que nós vamos postular para o nosso cliente. A peça seria, então, um agravo em execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210, né? De 84. Aí você pode se perguntar, mas professora, por que não cabe o rese, se está previsto no rese? Também, naquele artigo 581, inciso 17. Porque pela Lei de Execução Penal, aquele artigo em si, ele foi ele foi tacitamente revogado por essa lei. Não só ele, como alguns artigos ou alguns dispositivos total do Código de Processo Penal. Então, você tem que sempre se ligar nesse detalhezinho. Tanto é que quando você olha a lei em si, sempre tem uma bolinha, um asterisco falando, vide essa referida lei. Entenderam? Por isso que é o agravo em execução. E com isso nós vamos para o nosso sétimo momento. O sétimo momento desse esqueleto em si seria a competência. Quem é competente para julgar essa nossa ação, que é o agravo em execução? O juízo competente, se você lembrar que ele foi pedido, ou seja, ele foi pedido na vara de execuções penais, na vara de execuções criminais, a VEC. E com isso que ele foi pedido, para quem nós vamos requerer ou interpor esse agravo? Nós vamos interpor esse agravo na vara de execuções criminais, a VEC novamente. Só que aí, como todo recurso, existem duas peças: interposição e razão. A interposição, como nós vamos seguir os ritos dos recursos normais, você vai interpor para a vara das execuções criminais, aquele nosso famoso cabeçalho básico. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara das execuções criminais da comarca de 3 pontinhos. Daí você vai fazer a qualificação do Eugênio, nesse caso. Você fazendo a qualificação do Eugênio, você vai falar assim: Eugênio, já qualificados no processo da execução penal tal, vírgula, e continua. Aí você fala, em que se pese que foi indeferido o pedido dele de crime continuado,
por este advogado que esta subscreve, vem respeitosamente interpor o agravo em execução com base, com fulcro, com fundamento no artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Aí, ponto. Só que essa peça, ou esse recurso em si, ele tem uma peculiaridade que volta a um outro recurso que talvez vocês já tenham aprendido. O recurso que ele tem vamos dizer assim, ele é parecidinho, ele seria um mini espécie desse recurso, seria o recurso em sentido estrito, porque ele segue os mesmos fundamentos que o recurso em sentido estrito. E com isso, a peça vai ser igual. Tanto é que aquele parágrafo da interposição, existe aquele famoso pedido do juízo de retratação. Você fala, caso tenha ou queira continuar com a referida sentença, vírgula, que encaminhe, então, as razões ao egrégio Tribunal de Justiça. Essa seria a nossa competência. E as razões é aquele mesmo esqueminha de sempre. Razões do recurso de agravo em execução, colenda da Câmara, tudo isso. Aí tem aquele parágrafo normalzinho que você escreve em que se pese o notável saber jurídico, a referida sentença merece ser reformulada. E vamos começar a trabalhar. Aí tem os fatos, aí você vai começar agora a trabalhar na qual tese que nós vamos defender. E essa tese é o sétimo elemento. Na verdade, o sétimo elemento seria a competência, como nós já trabalhamos, não há o que se falar nele de novo. Então, o oitavo elemento do nosso esqueleto seria as teses que nós vamos trabalhar. Só que nessa peça em si, só tem uma tesinha. E qual seria essa tese? Seria o reconhecimento da unificação das penas. Com base em qual artigo? No artigo 71 do Código Penal. E essa tese que nós vamos trabalhar. Trabalhando essa tese, nós vamos partir do seguinte fundamento. Vamos voltar aos problemas em si. Por exemplo, o Eugênio, ele cometeu 3 delitos, né? 3 roubos, a mão armada com concurso de agente, certo? Foi no mesmo dia, inclusive em segundos diferentes, na mesma comarca. Então, acho que já deu para perceber qual a tese que nós vamos pedir, e nós estaremos pedindo. E sim, qual que é? É a unificação das penas, conforme o artigo 71, que vamos lembrar a regra do artigo 71, é aquele onde o agente, mediante uma ou mais ação ou omissão, ele pratica 2 ou mais crimes iguais, você entenda sempre da mesma espécie, na mesma forma de execução, modo, meios e tempo. Aquele famoso modus operandi que a gente já ouviu falar muitas vezes. E com isso nós vamos trabalhar com essa tese no sentido de que seja apresentando todos esses elementos, falando que ele apresenta todos esses requisitos em si, ele pode ser sim aplicado o artigo 71, que é o artigo do crime continuado. Aí você vai me perguntar, tá, mas vai aplicar esse artigo e aí, o que eu vou pedir? Calma, nós vamos chegar nos pedidos. O pedido você vai pedir, como sempre, que esse determinado recurso, ele seja conhecido, né? Aquela famosa 2 palavrinhas, e provido. Provido para quê? Para que possa ter o reconhecimento do crime continuado, até mesmo que ele apresenta todos os requisitos para que possa ser aplicada essa pena. Então, aplicando o crime continuado em si, o que vai acontecer? Vai aplicar somente a pena de um crime e vai exasperar ela ou aumentar para de 1/6 a 2/3. E, sem esquecer outro detalhe, e o prazo? O prazo foi datado no dia, voltando ao probleminha, foi datado no dia 4/6/2012. Então, o referido prazo, aí você vai olhar, nossa, mas não tem na Lei de Execução Penal
o prazo e aonde eu posso achar esse prazo. Você vai olhar na súmula 700 do STF, que diz o seguinte: aplica-se ao agravo em execução o prazo de 5 dias. Então, seria o prazo datado. Essa peça seria o prazo do dia 11/6/2012. Aí você finaliza a peça. Termos em que, vírgula, né? Linha de baixo, pede o deferimento, local, dias 11/6/2012. Essa data, dia 11, vai cair numa segunda-feira. Então, como você vai contar? Esse prazo, ele é processual. Então, prazo processual, lembrando, exclui o primeiro dia e conta-se o último. Então, nós vamos contar a partir do dia 5. Então, vai ficar 5, 6, 7, 8, 9. Só que 9 cai num sábado. Então, 9 caindo num sábado, nós vamos interpor esse agravo em execução na segunda-feira, dia 11. Então, é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês em mais uma correção de peças ou exercícios, né? E qualquer coisa eu estou à disposição de todos vocês, Twitter, e-mail, pelos corredores da vida do Damásio, né? E se vemos sempre, tá bom, gente? Tchau, até lá.